Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a um vídeo aqui de perguntas e respostas. Faz exatamente um mês que eu fiz um vídeo desse, então achei que estava na hora de fazer de novo, até porque ficou muitas perguntas depois do vídeo passado, né, da postagem passada que eu não respondi. E então, vou fazer outro, né? De antemão, eu queria pedir desculpa pela minha voz, que eu tive um pouco doente e posso dar umas tossidas aí de vez em quando, então eu vou tentar cortar isso depois na edição, mas... fora isso, também o barulho aqui na minha casa, porque eu tô gravando no horário que eu geralmente não gravo, né? Mas, enfim, espero que dê tudo certo aí. Vamos lá, tentar responder. E pra começar aqui, a gente vai responder as mais bem avaliadas, né? E vamos lá. O Arthur Soares Messias. Qual o seu dragão favorito em House of the Dragon e poderia explicar por que é o seu favorito? Bom... O meu favorito em House of the Dragon, né? Não é em Fogo e Sangue. Então, meu favorito em House of the Dragon, eu acho que eu tenho que deixar com ou Caraxes ou a própria Veiga. Mas eu acho o Caraxes porque tem a batalha acima do Olho de Deus, que é muito enfática, né? E se for só o dragão sozinho, sem montador, sem ninguém, a Veiga. Mas o Caraxes porque ele tem o Daemon, e o Daemon é, na minha opinião, um dos melhores estrategistas assim da família Targaryen, né? Militarmente falando. Não tão questão de moral e ética e tudo mais, mas militarmente falando ele é um dos melhores Targaryen assim que tem, melhor general. Até o tempo da Casa do Dragão, né? Depois a gente tem uns Targaryen muito melhor, inclusive, mas com o dragão... eu acho que ele vai se provar aqui o maior estrategista, né? No livro, inclusive, a Guerra dos Degraus, ele praticamente ganha sozinho, vamos dizer assim, com Caraxes, né? A gente não tem menção do Seasmoke, nem tem menção de Meleys, nem de nenhum outro dragão, e ele vira uma guerra com a Frota Velaryon, uma guerra de guerrilha, né? Uma guerra difícil, então já provei que ele tem uma mente, assim, que para combater situações adversas, né? No campo de batalha. E por que ele é meu favorito? Porque o Caraxes ele não é o maior, ele não é o mais ágil, ele não é o mais velho, não é o mais experiente, né? Mas ele tem o Daemon, e por ele ter o Daemon, ele tem muita a palavra em inglês é cunning, é você ser, realmente, não é estrategista, mas é você ser malicioso, entendeu? Você ter a malícia, você sabe a hora de sair, sabe a hora de entrar. Eu achei que no livro o Jorge não falou muito sobre esse aspecto do dragão, né? Esses aspectos do dragão da personalidade dele, a gente vê nas batalhas, de saber como o dragão se porta em batalha, mas eu sempre tive essa impressão lendo o Caraxes, e principalmente depois, no último duelo dele, que ele enfrenta um dragão que é quase o dobro do tamanho dele, até mais, acho que mais que o dobro dele de tamanho, e ele consegue enganar, ele vem do sol, né, tem toda aquela... Enfim, isso tudo é uma junção de Caraxes e Daemon, por isso que eu gosto mais deles, mas... só pelo dragão em si, se for só o dragão sozinho, sem montador, dos que estão em A Casa do Dragão, eu gosto mais da Veiga, porque ela é, a história dela, né? A Veiga é sensacional. E fora que é o tamanho dela, enfim, tem muitos outros fatores, mas a Veiga e o Caraxes são, de longe, os que se destacam mais, na minha opinião. Seguindo aqui, a gente tem o Gabriel Rossi 6705. Qual a sua opinião sobre Rhaenyra e sobre a adaptação dela na série? Outra pergunta: se Rhaenyra tivesse sido próxima dos seus irmãos pequenos, algo teria mudado? E qual a sua opinião de terem cortado a relação de Rhaenyra com Laena? Vamos lá, por partes, né? Qual a sua opinião sobre Rhaenyra e sobre a adaptação dela na série? A Rhaenyra do livro, eu acho ela muito mais interessante como personagem do que a Rhaenyra da série. Eu entendo que a série ela é um produto moderno, não por ser moderno, mas assim, ele tem que atender as demandas de uma audiência moderna, né? E quando eu digo audiência moderna, a gente pode ser bem sincero aqui, meio que parar de enganar, de enrolar, né? A audiência da série é composta basicamente por 3 grupos, né? É o público feminino, é o público LGBT, e tem a gente que é nerd, que gosta de dragão e gosta de história, e, enfim, porque o Fogo e Sangue, os livros é diferente. O livro abrange muito mais
pessoas. Inclusive, as obras de Martin do universo de Westworld abrangem muito mais pessoas, mas a série ela tem mais esse negócio. Inclusive, a gente vê que a série ela é dirigida, a maioria das diretoras, né, que dirigem os episódios são mulheres. Ela tem muito olhar feminino, né, nas cenas, até as cenas íntimas, as cenas enfim, de muita emoção. Elas são, dá pra você perceber bem a diferença de Game of Thrones pra Casa do Dragão. Então, assim, a adaptação dela na série, eu acho que teve muito disso. Teve muito da visão das diretoras, teve muito também da visão dos escritores, né? Do Ryan Condal e da Sarah Hess, principalmente, que eles são os principais escritores. Então, tem um pouco disso aí que influi. Mas eu não concordei com a adaptação, por exemplo, em querer limpar a Rhaenyra, entendeu? Eu acho que é muito mais interessante a Rhaenyra de Fogo e Sangue do jeito que ela é. A Rhaenyra, tanto a Rhaenyra quanto a Alicent, que elas são muito mais ardilosas, muito mais estrategistas também, entendeu? Elas têm uma visão clara do que elas querem. Inclusive, a Alicent na série, botaram ela com a idade mais próxima da Rhaenyra, né? O que não era pra ser o caso, era pra ser diferente, ela era pra ser bem mais velha, era pra ter muito mais, assim, muito mais manipulação envolvida. Eu gostava de ler a Alicent no livro por causa disso, porque toda vez que ela aparecia, tipo, eu sabia que ia ter alguma coisa interessante, porque ela tava sempre tramando. E a Rhaenyra da mesma forma. A Rhaenyra, ela tem mais aquele negócio, aquela determinação, assim, tipo, ela mandava o Daemon cortar a cabeça do Vaemon, por exemplo. Mandou cortar a cabeça do Vaemon e botou o corpo dele pra Syrax comer. Putz, tem uma série de fatores que fazem a Rhaenyra do livro ser melhor do que a Rhaenyra da série, né? Comparando, assim, agora as adaptações. A minha opinião da Rhaenyra, eu já dei a adaptação. Se a Rhaenyra tivesse sido próxima dos seus irmãos pequenos, algo teria mudado. Sim, muito, muito, muito mesmo. A Rhaenyra, ela é diferente do... Acho que diferente não, acho que mais condizendo com a Rhaenyra da série, ela é bem coração aberto. Inclusive com o Laenor e tal, a gente não sabe como era a intimidade do Laenor da série, né? Do livro com a Rhaenyra, mas a Rhaenyra a gente viu, inclusive, cenas na primeira temporada da Rhaenyra com o Laenor. Então eu acho que se tivesse sido próximo dos seus irmãos pequenos, sem a interferência da Alicent, claro, teria mudado, claro, putz, demais. Eu acho que teria mudado não só o personagem da Rhaenyra, não só o destino da história, mas como teria mudado também o personagem do Aegon, do próprio Aemond, da própria Helena. Seria bem diferente botar a Rhaenyra no mix, entendeu? Dos irmãos, né, dela. Ia ser, tipo, muito melhor, mas como a gente sabe, a história não é essa. E qual a opinião de ter cortado a relação de Rhaenyra e Laena? Cortar a relação de Rhaenyra e Laena, eu acho que deve tentar entregar isso pra Alicent, né, de uma certa forma, mudando a idade dela, jogando esse amor platônico que elas têm platônico não, acho que é bem real, assim, bem tactível, né? Mas a Laena era pra ter muito mais interação, tanto com o Daemon e a Rhaenyra mais novos, quanto com o Laenor, né? Tem muito mais aquela coisa, a gente vê eles meio que é quase que inexistente, né? Se você não lê o livro, você praticamente não sabe disso aqui, mas eles voavam sempre juntos, estavam sempre passeando juntos, inclusive depois que se casaram lá em Pentos, né? Teve muito mais do que simplesmente isso aqui, do que a gente viu na série, de tipo, ela ir só no funeral, não, elas eram bem próximas mesmo e tinham uma relação ali, que suspeitava-se, né, que tinha uma relação ali, um trisal rolando. Eu acho uma pena que cortaram, né, mas entregaram isso de certa forma pra Alicent. Mas eu não concordo não também, eu preferia que fosse do jeito normal, entendeu? Do jeito normal não, do jeito que foi no livro. Continuando aqui, a gente tem o Ryomen adaptado. Se todos os dragões do universo de George R.R. Martin, os livros e séries, se eu não me engano são quase 30 dragões, se enfrentassem um Battle Royale. Beetle não, né? Beetle é o mosquitinho, é o besouro, não. É o Battle Royale, quem seria mais chance de sair vivo? Depende de qual época, se for, tipo, o tamanho máximo que eles chegaram, cada um deles, nos livros e na série. Quem teria mais chance de chegar vivo no final? Com certeza o Canibal e o Balerion chegariam ali no X1 final, porque o Canibal a gente já sabe do histórico dele, né? E o Balerion também, ele é sem dúvidas o maior. Se fosse num Battle Royale assim, tipo, jogar tudo na ilha, com os tamanhos maiores que eles chegaram, né? Na história. Vários iam rodar muito de cara, os menores iam rodar muito de cara, entendeu? Então, eu acho que a finaleira ali seria primeiro e segundo lugar disputando o Balerion e Canibal, terceiro lugar a Veiga, entendeu?
quarto lugar o Caraxes, a Meraxes, né? A Meraxes. A Melis também chegaria ali no top. Putz. Acho que esse seria o top 5 desse Battle Royale. Todo o resto iria dançar, porque ou se não morresse de velocidade, porque os dragões mais novos teoricamente são mais rápidos, né? Porque são menores, mas a Melis tá aí pra provar o contrário, que ela é rápida pra caramba. O Seasmoke também é rápido pra caralho. Talvez o Seasmoke chegaria no top 5, não sei se eles conseguiriam sobreviver. O Vermithor também chegaria no top 6, 7. Entendeu? Silverwing, a Silverwing ela parece ser um pouco lenta, né? Pelo que eu tenho ideia. Ela é só uma dragão assim de reprodução. Mas ela vai pra batalha, a gente vai ver como é que ela vai se desempenhar, qual vai ser a visão que a série vai dar da Silverwing nas batalhas. Mas eu acho que é isso aí. Esse top 5, 6, 7 é mais pelo tamanho, mas também pela agilidade. E os dragões menores não têm a menor chance. Com montador ou sem montador. Seguindo aqui, a gente tem o Pedro Barros 2004. Por que não teve nenhuma casa que tentou domar os Wyvern ou as Serpentes de Fogo pra aumentar o poder da casa, como os Targaryen fizeram com os dragões? Porque os Wyverns, eu acho que minha concepção dos Wyverns é que eles são criaturas grandes, mas não tão agressivas. Então os Valyrianos, antigamente, eles eram pastores, né? Então eles conseguiram até ter uma relação assim com os Wyverns, mas não como a gente imagina de questão da relação de montar e tal, mas de conviver, entendeu? A Serpente de Fogo é impossível ter qualquer tipo de relação com elas, porque elas são literalmente, ela odeia o homem, odeia ser humano, vive nas cavernas, aparecia só o corpo queimado. Acho que não tinha como tomar controle de fato. Os Magos de Sangue de Valyria juntaram, né, a Serpente de Fogo com os Wyverns para fazer os dragões que a gente vê no mundo de Westeros, né, que não são dragões, como muita gente reclama aí. Eles são criaturas dracônicas, né? Então é uma mistura do um Wyvern gigante, por causa que a Serpente de Fogo cresce muito. Então é um Wyvern gigante que cospe fogo como a Serpente de Fogo, né? E aí a gente tem os dragões. Inclusive os chifres e tal são coisas da Serpente de Fogo. Mas o Wyvern, as asas, né? O jeito de se portar. O próprio resto do corpo é mais da serpente, do próprio Wyvern do que da Serpente de Fogo. Serpente de Fogo entra aí nesse mix com o negócio. E por que outras casas não tentaram? Porque literalmente o Targaryen não era a única casa, na real. O Targaryen, na real, era uma casa pequena de Valyria. Tinha poucos dragões, tinha casa que tinha 10, 15, 20, 30 dragões, entendeu? E os Targaryen tinham poucos, né? Pelo como é descrito no mundo de Fogo e Sangue. No mundo de Gelo e Fogo, perdão. Então eu acho que acho que essa realidade aqui nunca nem tem como existir, né? De tentar domar os Wyvern numa Serpente de Fogo por causa do que eu já falei. E segundo, porque não era só os Targaryen, era todas as famílias de Valyria ali, a nobreza de Valyria que ascendia para esse status de Senhor de Dragão, né? Ok, continuando aqui, a gente tem a Maria Vital 7442, número 1. Se você acha que eles deixaram a Tessarion praticamente igual ao Arrax, do mesmo jeito que vimos a parte final da série. 2. Você acha que eles vão mudar drasticamente a rota de algum personagem na série? Exemplo, o Luffy pode ter mais momentos com o Silverwing e pode lutar mais batalhas. A Tessarion igual o Arrax, sim, porque eles são, principalmente depois que eu parei para analisar, faz todo sentido a Tessarion ser parecida com a Arrax, que por sua vez é parecida com o Arrax é parecido com o Seasmoke, porque ela é da mesma linha da Dreamfire, né? Por causa da cor azul dela. E lá no meu vídeo lá das linhagens eu suspeito que foi feito dessa forma justamente por causa disso. Faz todo sentido, né? A Dreamfire tá com a Helena, o ovo do irmão mais novo, né? Então a Helena pode ir lá ter acesso aos ovos da Dreamfire. Então ela vai ser tá muito no arquétipo. Eu vou tentar colocar no vídeo aqui as imagens da Dreamfire e do Seasmoke e da própria Tessarion, como eu imagino que ela vai ficar, né? Basicamente ela vai ficar uma Dreamfire só que mais nova, com as cores da crista, né, do Arrax mais avermelhada, no caso mais alaranjada, né, para ser o dourado que é dito o bronze, né, que é dito no livro. Mas eu acho que vai ser sim mais parecido por causa disso, da linhagem. Eu não sei se tem uma pessoa exclusiva dentro da HBO ou alguém, né, que cuida só disso dos dragões. Eu suspeito que seja aquele carinha lá do chapeuzinho. Depois eu vou botar também a foto dele aqui no vídeo. Que ele tá sempre dirigindo as coisas, as cenas dos dragões. Eu sempre encontro, quando você vê lá os bastidores, ele tá sempre por ali. Ele sempre aparece, né, que é um cara que parece pra mim um encarregado assim dos dragões, vamos dizer assim. Então eu acho que ele
óbvio, né? Como é uma pessoa só encarregada, a pessoa tem ela bota a doutrina dela ali, o jeito que ela pensa de como os dragões são e no final vai a ideia dele ali pro papel, né? No caso, pra tela. Então eu acho que ele seguiu essa ideia da linhagem, e por causa da linhagem a Tessarion parece com a Rax. Mas no livro eu sei que ela é diferente, inclusive ela é chamada de Rainha Azul. Não é porque ela botou ovos ou porque ela era o dragão de algum rei ou de alguma rainha, de fato que você ganha o nome rainha, né? É justamente pelo fato de ela ter os chifres que fazem como se fosse uma coroa, da mesma forma que a Meleys. A Meleys é chamada de Rainha Vermelha porque os chifres dela fazem uma coroa, então por isso ela é chamada de Rainha Vermelha. A Tessarion da mesma forma, só que ela é azul, a Rainha Azul. E na série a gente viu que ela não vai ser rainha, porque a Dreamfire não tem os chifres da mesma forma que a Meleys, entendeu? Então elas já mudaram aí a descrição, inclusive eu vou até botar também na tela aqui também a imagem que o pessoal usava para descrição, justamente por chamarem ela de Rainha Azul com os chifres, né? Com a coroa de chifres, que já tá diferente na série. Seguindo aqui, você acha que eles vão mudar drasticamente a rota de algum personagem na série? Por exemplo, o Wolf pode ter mais momentos que você... Eles vão... Eu acho que mudar a rota não, mas eles... De um personagem que tem envolvimento com o dragão não, mas eu acho que eles vão mudar... Aliás, eles podem até mudar a rota do Daeron, né? Podem fazer com que nas últimas... A gente viu aí as últimas imagens vazadas aí, que ele parece que tá sendo capturado pelo Daemon e tá sendo levado à capital, né? É o que eu vi numa teoria aí, que ele tá sendo levado à capital pelo Daemon, e ele que vai ser o responsável por transformar o Ulf e o Rio virar contra a Rhaenyra. E a Tessarion, inclusive, vai ficar no Fosso dos Dragões, né? Inclusive tem até rumores de uma cena no Fosso dos Dragões, da Dreamfire interagindo, meio que rechaçando os outros dragões, não sei. Mas pode ser que tenha assim, a série, como eu falei já no vídeo passado, retrasado, a série é um negócio totalmente diferente do livro. A galera precisa abandonar essa ideia de que os eventos vão ser iguais, não vai, nada é mais igual, tá tudo meio que no ar, entendeu? Eu espero que eles façam direito, não seja, por exemplo, a batalha de Rook's Rest lá, de Paul's Rasgardes, perdão, em português, que eles erraram na logística, erraram no timing, entendeu? Se for fazer a mudança, faça, mas faça de uma maneira que encaixe pra gente que é chato. Vamos dizer assim, né? Ou pelo menos uma coisa, não precisa encaixar pra gente que é chato, assim, nesse termo de logística e tal, mas que faça sentido na história, entendeu? Por exemplo, esse lance do próprio Daemon ir pra capital, eu já não concordo, já não acho legal. Entendeu? Porque o Daemon é um que mataria qualquer um ele odeia os verdes, né? Então ele mataria os verdes. Ele acredita que os verdes mataram o irmão dele, o Viserys. Enfim, tem muita... O Otto, né? Ele tem ódio dos verdes, assim, de uma forma. E aí ele vai levar o Daemon pra capital, tipo, vai cuidar do Daemon. Entendeu? Não sei. Pra mim, tá muito errado, tá muito no ar. O Ulf pode ter mais momentos... Eu acho que a gente vai ver muito mais das sementes de dragão. Muito mais tanto do Ulf, quanto do Rio, quanto do próprio Adam. E, obviamente, agora da Rhaena, né? Eles vão ter que... Já que eles já mudaram esse personagem, eles provavelmente vão... Da Rhaena, né? Da Ortigas. Eles provavelmente vão mudar também bastante do Rio, vão mudar bastante da interação deles, vão mudar... A gente vai ver qual a motivação que eles vão escolher para que tanto o Rio quanto o Ulf se virem para os pretos, né? Traiam os pretos. Então, sim, vai ter mais interação, talvez lutar mais batalhas, eu não sei. Eu ouvi também rumor que o pessoal tava suspeitando que o Daemon vai estar na Batalha da Margem do Lago com Caraxes, o que pra mim é bizarro, porque não precisa, entendeu? Na história era só uma batalha... Enfim, mas se eles quiserem colocar um dragão no meio... Aí eu já tô dizendo, já tá... Não faz sentido? Faz sentido. Mas não tá na história e, tipo, causaria assim, as ondas, né, de que isso vai mudar. Por exemplo, tudo o que a gente vê sobre as menções da Batalha à Margem do Lago, que a gente vê nos outros livros, que a gente vê na próprio mundo de Gelo e Fogo, tudo isso a gente tem que jogar pela janela. Então, por isso que eu falo, a série separou bem do livro, da obra do Martin. É meio que uma obra paralela. Eu não quero usar o nome fanfic porque fica feio, né? Parece que eu tenho um picuinha. Eu gosto da série, entendeu? Óbvio, eu tenho um canal que fala sobre a série, sobre os dragões da série. Não é que eu tenho picuinha com os escritores, mas eu acho que eles deviam
ter sido um pouco mais conservadores, pelo menos com esses eventos, entendeu? Eu não acho legal colocar dragão onde não tem dragão, ou tirar dragão de onde não tem dragão, ou matar um dragão antes, ou enfim, mudar essas coisas assim que são tão documentadas, por assim dizer, não só em Fogo e Sangue, mas também elas extrapolam para as outras obras que se passam anos depois e tudo mais. Acho que ficou claro, né? Então vamos seguir para a próxima aí. Vera Jacinto 5228. Eu não lembro de ter visto a Vera aqui no canal ainda, mas vamos lá. Porque dentre os 3 dragões da Daenerys, apenas o Drogon era maior e mais forte, não só dentre os seus irmãos, mas também de sua provável mãe, Dreamfire. Vamos lá, 3 motivos que eu acredito, né? Por que ele é maior, é mais forte, mais feroz. Número 1, a gente viu que dragões pretos, a gente vê em Fogo e Sangue, né? Que dragões pretos, eles têm essa conotação dada a eles de ferocidade, certo? E tamanho. Então o Balerion era grande, o Canibal era grande, o Canibal era feroz pra caramba, a gente conhece as lendas, né, de Fogo e Sangue dele, ele passar lá em Império do Dragão, no vilarejo, e pegar uma família, pegar o dragão jovem, entendeu? O próprio Balerion fez fila de gente, matou Lorde, queimou o castelo inteiro, então ele tinha a ferocidade, tinha o tamanho. O Balerion foi o maior dragão que a gente, oficialmente falando, o maior dragão que já viveu da história, né, que a gente tem conhecimento. E o terceiro elemento é a mágica, que a gente vê que eu comentei isso no meu vídeo passado de perguntas e respostas, que teve uma correlação que um rapaz fez no Twitter lá, que ele correlacionou a atividade solar com as guerras aqui no planeta Terra, né? Ou seja, para ele botou num gráfico, ele cruzou as datas, então todos os movimentos militares grandes, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, invasão lá do Iraque, a Primeira Guerra do Golfo, né? A Segunda Guerra contra o Terror, tudo isso estava correlacionado com atividade, um pico de atividade no Sol. E é como se fosse uma onda, né? Você vê o gráfico é uma onda. Então, pra mim, a mesma coisa... Não é a mesma coisa, mas é um parecido como o Martin escreve aqui. A mágica, ela vem em ondas, entendeu? A gente tem a Longa Noite, depois a gente tem a Era dos Heróis, a gente tem, a Era dos Dragões, os Targaryen, que a gente vê que a gente tá no ápice de uma época de mágica, né? Que a Targaryen tem 20 dragões vivos, fora os 3, né, no caso, que são selvagens. Então aí depois os dragões morrem, a mágica vai fugindo do mundo, e depois a gente entra num período que não tem dragão, não tem mágica, a mágica tá meio que morta no mundo, né? E aí a gente volta com a Daenerys depois de 300 anos, imaginando no gráfico, naquela subida, e os dragões crescem. Então os dragões, eles estão subindo, eles se alimentam de mágica, são seres mágicos, né? Então se o gráfico tá subindo, ele meio que se alimenta daquilo, tem força, ganha mais força, ganha mais... Todos os dragões da Daenerys, inclusive, eles têm muito pouca idade, eles são muito grandes para a idade que tem. A gente vê na série, o próprio Rex tem 10 anos, e ele é tipo, os dois, quando estavam presos, o Rhaegal e o Viserion, quando estavam presos com 3 anos, já tinham, o triplo do tamanho, o triplo não, mas o dobro do tamanho do Rex, entendeu? Então, tem esse lance da mágica, do Drogon, principalmente da cor dele, e segundo que ele é herdeiro direto do Balerion. Se você voltar lá no meu vídeo também das linhagens, eu coloco ele como herdeiro de Balerion, justamente na época que a Rhaena estava como noiva do próprio Maegor, e o Maegor montava o Balerion. E na minha teoria das linhagens, eu acredito que se tem uma relação, mesmo que não seja, entendeu, consumada ou não seja amorosa, mas eles estão juntos, né? Os dois montadores dos dragões estão juntos. A dragão fêmea, no caso, vai colocar ovos com as qualidades dos dois dragões, tanto da Dreamfire, no caso, que a gente tá falando aqui, quanto do Balerion. Então eu acho que o ovo do Balerion, do Rhaegal e do Viserion vieram daí, entendeu? Desse negócio. Aí depois, obviamente, a gente tem a fuga, né, da Rhaena, da Alyssa Farma com os ovos, e tudo mais aquela história. Mas eu acho que é isso aí. Por que o Drogon era maior, mais forte? Não só da própria Dreamfire, eu já coloquei também da Dreamfire a questão da cor mesmo e da idade, né? Idade não, perdão, da mágica. Seguindo, a gente tem o Mitsuki MTK. Mitsuki MTK, também não lembro dela ou dele aqui no canal, não me recordo da presença antes, mas foi bem votada a pergunta dessa pessoa. Vamos lá. Você está preocupado
É preocupado com a possível adaptação da Conquista em meio a tanta mudança que vem ocorrendo no roteiro da Dança dos Dragões. Não, sim e não. Na verdade, eu não tô preocupado porque o material é o mesmo, sempre vai ser o mesmo, certo? Se os diretores e a sala de escritores da Dança dos Dragões, né, que é no caso a Casa do Dragão que a gente tá vendo, ela não foi excelente, são os escritores da Casa do Dragão. Ou se você acha que tem problema, o problema tá neles, entendeu? O material que eles usam de base ainda é o mesmo. Pelo que eu estou sabendo, a Conquista tá sendo escrita pelo Matt Tomlinson, que foi o mesmo cara que fez o Batman, então ele tem muito aquela coisa do herói. A gente vai ver um Aegon muito heróico, na minha opinião, né? E eu não sei o que vai ser eu não tenho como ficar preocupado, porque eu não sei qual vai ser a sala de escritores, entendeu? Se vai ser uma série, se vai ser uma trilogia de filmes, não sei como é que eles vão fazer, mas dessa adaptação. Então, muito tá no que eu ainda não posso ver e não posso julgar, obviamente. Mas se o pessoal tiver um pouquinho mais de respeito com a obra original, eu acho que é receita pro sucesso. Eu acredito que o livro Fogo e Sangue inteiro, inclusive até depois na regência lá do Aegon III, depois, putz, tudo inteiro, Fogo e Sangue de cabo a rabo é uma obra excelente para se adaptar. A gente teve um mau exemplo, né, vamos dizer assim, de acordo com a repercussão aí da série com a Casa do Dragão, mas eu acho que por causa de outros fatores e não por causa do material em si. O material em si é muito bom, então eu acho que se for uma sala nova de diretores, né, no caso a gente sabe quem escreveu foi o Matt Tomlinson, então ele escreveu, não sei que capacidade ele escreveu, só escreveu tudo ou só escreveu o outline, assim, vamos dizer assim, tipo, temporada 1, temporada 2, ou filme 1, filme 2, filme 3, né, o que ele fez, de fato eu não sei, mas ele que estava encarregado, inclusive ele andou até postando os negócios aí no Twitter. Se você não me segue no Twitter, me segue lá, eu postei uns negócios lá essa semana, inclusive dei retweet lá da coisa dele, ele postou um gifzinho engraçado com um dragãozinho de animação, né, pequenininho assim, todo fofinho queimando um castelo, então com certeza ele já tá dando dicas aí da própria Conquista, né, porque a gente vê bastante coisa queimada pelo Valério. Mas não, preocupado acho que não é a palavra certa, eu não tô preocupado, eu tô ansioso, eu quero muito que se dê bem, eu quero muito que os dragões tenham uma... Eu já falei aqui como eu adaptaria Fogo e Sangue, né, eu preciso que os dragões tomem um centro a mais, assim, na história. Eles sejam mais que um foco, porque, querendo ou não, a dinastia inteira dos Targaryen só foi possível por causa dos dragões. E os dragões são tão fator porque em todo o mundo de Fogo e Sangue, né? Mas nas obras que o Jorge escreve, porque justamente depois ali a Daenerys só tem o poder de fazer meio que o que ela quer. Não é por causa do nome Targaryen, é por causa dos dragões que ela traz a vida de volta, a mágica volta pro mundo, né? Então eu acho que os dragões, em tudo que a gente tá falando aqui dessas obras de adaptação, tem que ter mais um centro, um palco assim, tem que ser mais focado neles, porque eles são a história. Se eu resumir assim, eles são a história dos Targaryen, basicamente. Então acho que tem que ser dado mais tempo de tela, tem que ser dado mais atenção, pensar mais, né, no lance que a gente falou aqui também no vídeo da anatomia, em questão deles fazerem os dragões mais condizentes, né, mais consistentes no design dos dragões. Entendeu? Por exemplo, Meraxes. A Meraxes já tem um crânio ali que apareceu na Casa do Dragão. Eles vão ter que modelar a Meraxes baseado naquele crânio. O tamanho do crânio que apareceu nas imagens, aí vão ter que aquele chifre central, o jeito do focinho. Vai ter que ser tipo... o certo seria... Não pode ser inconsistente. Pode ser diferente do livro? Pode. Um pouquinho diferente, mas não pode ser inconsistente. Uma obra não pode falar X e a outra obra pode falar Y, entendeu? Eu acho que, assim... A minha única preocupação é realmente isso. O resto, em relação à história, é uma história bem simples, né, cara? Pra ser bem sincero. Então eu não tô preocupado, assim, com a possível adaptação mudarem demais e ficar cagada, não. Eu tô preocupado com o tanto que eles vão dar de atenção aos dragões e a história original, vamos dizer assim. Seguindo aqui, a gente tem o Gabriel Tenório, 1893, uma pergunta. Naquela época que o Daemon sugeriu a ideia de ajudar com Melissa e Casca Veiga, os dois dragões... Vermitor, a guerra não teria acabado ali mesmo. Eu fiz um vídeo no canal, o plano de Daemon, cara. Confere o plano de Daemon, que o plano de Daemon... Eu falo exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso aqui. Eu explico o porquê que daria ou não daria certo, a logística, mas se você botar o Vermitor aqui, eu acho que é até overkill.
E a guerra, sim, a guerra acabaria. Se você elimina a Veiga e o Aemond, a guerra acabaria. Entendeu? Como eu falei respondendo a resposta passada, o poder dos Targaryen tá nos dragões. E se o Targaryen não tem dragão, ele basicamente não tem poder. Ele não pode forçar os 7 reinos a se ajoelharem sem dragões. Tanto que o declínio começa justamente na morte dos dragões. Já que exatamente os dragões grandes quanto ela tá com a mesma tempo. Não, ela não sobreviveria. Nem se a Melis e o Caraxes atacassem junto a Veiga, ela não sobreviveria. Ainda mais com o Vermitor. O Vermitor aqui tá, tipo, sobrando, entendeu? Nem precisaria, não. Só acho que só se o Caraxes o Caraxes se juntasse com a Melis, já daria trato. A Melis é rápida o suficiente para chegar nas áreas que eu considero as áreas para derrubar, né, a Veiga, que é a parte inferior do corpo, né? Pescoço, barriga, parte das pernas e até as asas mesmo, rasgar as asas da Veiga. O Caraxes, ele tem diâmetro, né, suficiente para também ocupar a Veiga, fugir dos ataques, né? O pescoço, o esguio, mas a Veiga também com a mordida. Mas eu acho que mesmo assim, dois dragões com tamanho considerável contra um seria suficiente para derrubar a Veiga. A Veiga não é essas coisas todas inclusive na série a gente viu aí bem diferente a como que foi as coisas, como foi os combates, né, dos dragões, o combate que a gente viu até agora. A gente viu que a Veiga meio que tomou um supapo, né, da Melis, o que faz sentido, mas não faz sentido ao mesmo tempo, considerando a história original. Mas eu acho que sim. Cara, essa pergunta aqui é bem facinho de responder, cara. Tem lá o vídeo, confere o vídeo do plano de Daemon. Será que o plano de Daemon daria certo? Eu entro em detalhes, inclusive com a logística do plano dele, que tá errada, tá falhada, como funcionaria. E o Vermitor nem precisa, bicho. O Vermitor que nem precisa, e você vai ver no plano, esse plano bem, entendeu? Num ataque furtivo, né? Como ele propõe, né? De chegar chegando, eles teriam completa vantagem. Seguindo aqui, a gente tem o Carlos Eduardo e código do YouTube, né? Carlos Eduardo. O que o Aegon III poderia ter feito, mesmo com todos os traumas, para evitar a extinção dos dragões após os eventos da Dança dos Dragões? Vamos lá. Duas formas de abordar essa pergunta. O Aegon III poderia ter feito. O Aegon III, muita gente suspeita que ele envenenou os ovos de dragão que foram postos, né? Que, acho que a Dreamfire ficou colocando ovo de dragão aí por quase uma década antes sem ninguém pegar algum ovo de dragão antes da Dança dos Dragões e tudo mais, e da morte dos dragões. A Silverwing provavelmente tem ovos também dentro lá do Monte dos Dragões. A Syrax eu não sei se ela tem ovos, porque como a gente viu na série, a Syrax coloca os ovos para os filhos da Rhaenyra, né? A gente viu que tem uma correlação ali, o número de filhos da Rhaenyra com o número de ovos que vem na ninhada da Syrax, e se ela põe ovos, né? Então, eu não sei dizer quanto a esse ponto, mas ovos tem, entendeu? O problema, o segundo ponto que tem aí, que mesmo se ele não tivesse envenenado os ovos, é que a mágica, como a gente falou já no vídeo mais cedo, a mágica tá decaindo, ela tá entrando em declínio no mundo, então os dragões já começam a nascer menores, entendeu? Porque não tem outro motivo para os dragões nascer menores. Eles, sinceramente, eles seriam do mesmo tamanho do que os dragões que colocaram os ovos que eles nasceram, né? Que eles eclodiram. Então não tem motivo para o último dragão, por exemplo, nascer com a asa encurtada, deformado, o tamanho ir diminuindo, entendeu? Eu acho que o culpado disso não é o dragão em si, ou quem tá cuidando do dragão, mas sim a mágica no mundo que... Na real, o Aegon, no final das contas, pode ser que ele nem não precisasse ter feito nada, entendeu? Os dragões iam morrer naturalmente, entre aspas, né? Pela mágica. Vamos lá, continuando aqui. O que você acha do design dos dragões na geral da série? Cara, eu acho muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Muito bom na questão de personalidade. Eles fizeram crânios diferentes, fizeram linhagens claras, né? Como eu falei, não sei se tem alguém responsável por isso, mas eu acho que tem. Porque ficou muito bem encaixadinho as linhagens, né? Você claramente consegue ver quem é filho, quem é pai, como que funciona. As cores eu não gostei. Eu achei que tinha que ser muito mais aberto, muito mais metálico, muito mais vivo. A cor do fogo também. A gente tá em 2025, eu acho que os efeitos especiais justificam você ter
fogo de jeito diferente, mas da mesma forma que os diretores lá atrás de Game of Thrones não queriam colocar fogo diferente, nem os olhos diferentes dos Valyrianos, né? Tem uma discussão aí, uma contenda. Não é da forma que eu quero, mas eu entendo que também não possa ser assim, né? O tamanho dos dragões também é um problema, eles não são consistentes. A gente viu bastante aí no vídeo da anatomia o lance dos ossos, da cor dos ossos do dragão, a cor dos dentes, a cor dos chifres, o formato das coisas. Como eu disse, é muito bom e é muito ruim ao mesmo tempo, porque é muito bom porque eles trouxeram várias inovações assim no que a gente via, né? A gente tinha, por exemplo, o Caraxes. O Caraxes, ninguém fala do pescoço grande do Caraxes, eles falam que ele é um verme de sangue. Então dali você tira que um verme, ele é o que? Ele é mais esguio, tem um pescoço, eles, sabe, fizeram tantas adaptações às vezes com nada de informação e que deu muito bom, mas ao mesmo tempo chegou na hora de pôr a cor nos dragões metálicos, por exemplo, a Silverwing, a asa prata. Ela não reflete a luz, entendeu? Você vê ali, parece um dragão fadado. Até os dragões mais novos não tem essa cor. O Sunfire, cara, o Sunfire eu esperava ver, cara. Literalmente eu esperava ver, assim, o dragão mais belo, e além de belo, porque não fisicamente falando, estruturalmente, ele é simétrico, né? Então acho que por isso chamaram de belo, porque ele é bem simétrico. Mas a cor, o ouro, né? Ele ser aquele negócio do ouro, as escamas dele ser dourada, imaculada, as membranas em rosa. Faltou muita cor, entendeu? Tanto que depois quando eu tô editando os vídeos, às vezes eu jogo pra cima ali a saturação, jogo pra cima, tiro o brilho, aumento um pouco o contraste. A série fica completamente diferente, fica muito mais linda do que a gente viu na tela da HBO, né? Então acho que faltou isso aí, na minha opinião. E o tamanho, a consistência com o tamanho. Por exemplo, eu postei, não ironicamente, aqui na aba comunidade também, o Seasmoke mais novo, e o adolescente, né, no caso, e o Seasmoke adulto. Muita gente não soube diferenciar o tamanho, falou que tá igual, não mudou nada, entendeu? Mas, pô, ele cresceu, entendeu? Então acho que tem muito isso, o tamanho e a forma que o tamanho é perceptível pra gente. Por exemplo, passaram 30 anos entre uma imagem e outra do Seasmoke e ninguém conseguiu perceber a diferença. A Syrax também da mesma forma, ninguém consegue perceber a diferença de tamanho, mas ela cresceu, entendeu? Então tem muito disso aí que é chatinho, mas eu fico feliz que a gente teve os dragões que são, que a gente, assim, só tinha imagens mentais, né? A gente tinha as imagens do livro, mas não chega nem perto do que a gente vê os dragões em movimento na série. Vamos lá, continuando aqui, a gente tem o e se Rhaenyra se casasse com Otto, isso considerando, é claro, que ela aceitaria ou não, pois colocaria o filho na disputa com seus netos. Complicado isso aqui, hein? Eu acho que esse aqui não funcionaria porque a Rhaenyra ela não se casou com o próprio Aemon, né? Não aceitou o próprio Aegon, justamente por causa da diferença de idade. A diferença de idade pra cima. Eu acho que no momento que eles anunciassem isso aqui, o Daemon ia descer com... Ele ia ver a última esperança dele de voltar, né, pra corte, completamente arrasada. Ele iria descer em Old Town e ia fazer um escarraço. Eu não sei se iria muito pra frente isso aqui, não. Mas, vamos lá, vamos acreditar que casou-se, né? E se a Rhaenyra, você tá falando em relação à guerra, eu acho que a guerra começaria exatamente quando isso acontecesse. Não em vez de começar 20 anos depois, 30 anos, 20 anos depois, como foi o caso dos netos, né? O Aegon e o Aemond usurparem o trono da Rhaenyra. Eu acho que aconteceria na hora, porque o Daemon não ia aceitar isso. Basicamente, a minha opinião é se isso acontecesse, né? Eu não acho que teria uma resolução melhor mais pra frente na história se ele se casasse com a Rhaenyra. Acho que não daria boa, não. Isso aqui daria só mais desastre ainda. Vamos lá, Luiz Henrique Dantas, em sua opinião, o que você alteraria nos principais golpes e táticas do lado dos verdes e nos pretos? E qual você acha que ganharia com as táticas alteradas por você? Tinha que ser tipo movimentos rápidos, tinha que ser saturação de dragão, tinha que ser saturação de forças. Então, usurpou o trono, mano, manda toda a frota naval que tem, entendeu? O Corlys estava fora da jogada, tava machucado, né, na série. Ele tava machucado. Então manda toda a frota que eles têm de navio, manda todo o exército que ele tem dos homens, convoca todos os exércitos que estão próximos ali das terras, enfim, todos os que eles conseguiriam convocar.
já bota no navio, manda com os dragões, manda todos os dragões que tem à disposição, entendeu? E tem que ser um golpe certeiro no lado dos verdes, né? E dos pretos, a mesma coisa. Nos pretos, como eles tinham em Pedra do Dragão, né? Com os eventos da série, Melis, Caraxes e Cyrex, e óbvio, né? Os dragões menores lá, o Arax e o Vermax, e a própria Mundenser. Eu também jogaria os três, cara. Jogaria os três, não, os três grandes, né? E os três menores. Já tomava Porto Real, já tinha que ser, tipo, tinha que ser rápido. Porque o problema de toda essa guerra é que ela se estendeu muito. Ela deu tempo suficiente para causar estrago. A única cidade que foi perdida foi Tumbleton, né? Que nunca conseguiu se reerguer depois da batalha que ocorreu lá. Mas os dragões, deu tempo de... Separou-se os dragões demais... a ponto de eles não conseguirem saírem vivos, entendeu? Porque se não morria pros outros dragões, eles morriam, como foi o caso do Vermax, morria pra flecha, como foi o caso do próprio Arax. Você pega um dragão maior com menor, eles, óbvio, né, que ali não seja, óbvio, sabe qual o resultado que daria um dragão menor com maior, vai ser sempre o lado do maior vai ganhar, entendeu? Então... pelo fato de que se estendeu e se teve muita cautela, a guerra tomou uma proporção maior, deu mais dano do que uma guerra se fosse uma guerra relâmpago, vamos colocar assim. E mais uma vez, isso aqui é questão de surpresa, pegar de surpresa, tanto do lado verde quanto nos pretos. Pegar de surpresa, meu irmão, a partir do momento que você soube que você foi usurpada, não tem esse negócio de pensar, vamos ver, tô grávida, não tem isso, cara, tem que subir em cima e resolver o negócio na hora. Entendeu? Igual o Daemon falou na mesa lá, a gente em menos de um mês, né, no caso de que ele planejou a guerra dele, ele fala que antes que a lua vire, a gente teria toda a cabeça dos verdes no estaca. Então, em menos de um mês você tem que resolver isso. O problema da guerra é que ela durou muito mais tempo, ela não teve, nenhum dos dois lados teve uma ação decisiva. O próprio Aemond e o Aegon fizeram no começo aquele movimento para pouso das gralhas, fizeram meio que uma estratégia de pegar de surpresa um dragão que viesse, entendeu? Ou outro dragão que viesse. Mas, na minha opinião, e ele sabendo que o Caraxes não ia aparecer com o Daemon, que era o único que poderia dar uma... Único não, mas era o único que, tipo, que adicionado ao lado dos pretos viraria a batalha, entendeu? Seria problema. Se apareceu como foi aparecer a Melee sozinha, ela ia tomar pau dos dois dragões. Se aparecesse a Sark sozinha, ia tomar pau e por aí vai. Então eles preferiram fazer essa guerra longa ao invés de fazer uma guerra curta e mais violenta, entendeu? Aí morreu gente, morreu exército, uma cidade foi perdida, vários lords foram perdidos, né? Ou seja, isso desestabiliza o reino, querendo ou não. E no final das contas só trouxe pobreza e destruição. E a morte dos dragões, inclusive, né? Que é o fator principal aqui, por isso que o conflito existe. Então, na minha opinião, seria exatamente isso. A mudança seria, em vez de fazer uma guerra longa, fazer uma guerra rápida e agir imediatamente. O Daemon tava certíssimo quando ele falou que tinha que agir na hora, entendeu? Vamos lá, continuando. Rafael Oliveira, isso aqui foi agora há pouco, né? Eu já tinha fechado, inclusive, o toque, mas vamos responder. E se Aemon não tivesse sacado os Céus em Ponta Tempestade, tipo, não com a Veiga, mas apenas verbalmente, como na série? Outra dúvida é que temos como... Calma aí. Se o Aemon não tivesse sacado... Impossível, isso aqui é impossível. Ele já tava tomado pela personalidade vingativa da Veiga. Do momento que ele perdeu o olho... E a Veiga sentiu, que eles já estavam ligados um com o outro. A próxima vez que eles iam se encontrar, ele ia matar o Lucerys. Na próxima vez que eu digo é em um contexto de tipo de mano a mano, entendeu? Porque aí eles se encontram de novo naquele jantar lá que tem lá no dia que o Vaemon morre na capital, mas ali eles estão, a família inteira tá viva, né? Inclusive tá todo mundo perto, então ele não ia. Mas se ele pegasse mano a mano o Lucerys em qualquer outro lugar, ele iria matar. Não ia ter. A Veiga não ia deixar escapar. Entendeu? Ele ia matar tanto o Lucerys quanto o Arax. Outra dúvida é se é como o Aemond conseguiu chegar na Veiga antes do Lucerys chegar no Arax. Sendo que o Lucerys saiu primeiro que o Aemond. A impressão que eu tive vendo o negócio é que realmente ele foi rápido, mas ele saiu não pela porta principal, ele saiu por trás e pra fora do castelo direto. Eu não tenho... Ninguém tem um desenho de Storm's End, né? De Ponta Tempestade. Então não sei te responder como que ele chegou primeiro. Acho que só da Veiga se abaixar já seria suficiente pra como é o nome? Pra ele chegar primeiro, né?
Que a Veiga se move, ela é mais lenta, mas ela move muito mais massa com o movimento, entendeu? Então dá a impressão que ela é mais rápida, inclusive. Então eu acho que a questão que ficou aí foi só mesmo de... Ele procurou e não achou, mas se ela estivesse ali, mas estivesse só abaixada, entendeu? Eu acho que ela não tava no ar quando o Lucerys sai do negócio. Eu acho que ela tava saindo também. E a gente já viu várias vezes, né, como que ela voa silenciosamente, né? Tanto na cena que o Aemond domina a Veiga, como que ela dá 2, 3 passos e bate as asas. O bater de asas da Veiga, por ser asas muito grandes, né? Ele não é aquele bater estalado que a gente vê do próprio Rex quando ele tá voando. Então você não tem essa percepção do bater das asas, né? Do estalado do bater das asas. Pensa no bater das asas do morcego e no bater das asas de uma coruja. Basicamente a mesma coisa aí, que a ideia que eu quero passar, né? Asas maiores, movimentos mais suaves, vamos dizer assim, porque eles não precisam ser movimentos bruscos, porque são grandes o suficientes com movimentos suaves, já deslocar o ar para decolar, né? No caso, subir ou voar. E a gente vai ver também depois que vai ser mostrado isso pra gente, que a Veiga usa movimentos mais delicados, né? Inclusive a gente vai ver outra cena dela decolando na batalha sobre o Olho de Deus, que ela vai decolar devagar e mais progressivamente. Ok, continuando, a gente tem o Roger Augusto. Olá, desde já quero dizer que seu canal em pouco tempo se tornou um dos meus favoritos sobre a série. Muito obrigado, cara. E a minha pergunta é sobre a Syrax, considerando o livro, a série, esqueci de enfrentar, talvez. Vamos lá, obrigado de novo por considerar o meu canal bom. Eu comecei o canal sem pretensão alguma, só mesmo com a ideia de expor os meus monólogos que eu tinha na minha cabeça, né? Lendo o fórum e vendo todas as coisas que eu não via a galera do YouTube falar. Então eu falei, vamos fazer esse canal aí, né? Arrumei o microfone, um colega cedeu o microfone aí pra mim. Também, né? Eu escutava dos meus amigos que eles queriam alguém que falasse como eu falava dos dragões e falava da série como um todo, né? Da série e do livro Fogo e Sangue como um todo. Assim, eu tenho um colega meu que ele não assistiu ele não tinha assistido a série, ele só começou na segunda temporada, mas ele começou, tipo, atrasado, né? E ele, obviamente, não leu o livro Fogo e Sangue. Então quando ele perguntava as coisas pra mim, eu já explicava de uma forma. Ele falou, cara, isso é muito bom, explica, devia fazer um canal. Sempre foi martelando essa ideia do canal, já vem há muito tempo, mas a criação, a concepção dele veio justamente aqui nessa ideia de botar pra fora esses pequenos detalhes que às vezes a gente fica martelando na cabeça e eu não via, né? Pelo menos não vi ninguém falando sobre isso. Mas vamos à tua pergunta aqui, né? A minha pergunta é sobre a Syrax. Considerando o livro e série, quais dragões você acha que ela teria uma chance de enfrentar e talvez até vencer em combate? Todos os dragões menor que ela teria chance. Mundenser, Vermax, a própria Tessarion, eu acho que ela teria chance em combate. Maior que ela, eu acho que não tem nenhum, porque no livro ela é descrita como um dragão que ficou... acho que é patricinha, o jeito mais fácil que eu posso falar. Tipo, ela só ficava no monte, só ficava colocando ovos, tinha ovelhas entregues na porta, né, da caverna dela. Então ela só comia, era preguiçosa, né? Ficou preguiçosa. Falaram a mesma coisa, no livro é dita a mesma coisa da Meleys, que ela também ficou preguiçosa depois de velha, né? Mas a Meleys tinha quase 70 anos, né? Então não teve nem tempo suficiente pra ela ficar assim tão preguiçosa. Mas a Syrax já desde sempre, a Rhaenyra só voava com ela, tipo, voo de passeio, né? Deixava ela no Monte dos Dragões lá só parindo. Parindo é foda. Mas deixava lá só botando ovo e comendo, né? Então, quer vida melhor que essa? Então eu acho que numa batalha... eu acho que o grande contraste que a gente tem que levar, assim, quando a gente fala dos dragões, a visão que eu tenho também, né? É que vários desses dragões, quando a Rhaenyra fala que nenhum dos nossos dragões foi pra guerra, ela se refere a nenhum dos dragões dela e dos filhos dela, e do outro lado também, que não é a Veiga, entendeu? No caso, a Meleys até também não tinha ido pra guerra, então a fala fazia até sentido ali, que a Meleys, ela não foi pra guerra nos livros, entendeu? Aqui na série, a galera supõe que ela foi
na Guerra dos Degraus, né, pra ajudar o Corlys, que também faz sentido, na minha opinião, ela ter ido. Mas no livro não tem a interação dela, é só o Caraxes nos degraus, na Guerra dos Degraus. Então, quando ela fala isso, é que assim, o próprio Sunfyre, eu acho que a dor maior quando eu vi a série é que assim, o Sunfyre era um dragão acostumado igual a Syrax, acostumado a voar com Aegon na capital, entendeu? Mostrar as escamas dele ali brilhosas e todo mundo chamando de lindo e não sei o que, entendeu? É uma vibe diferente, é que nem você pegar um Poodle, ou um Poodle não, pega esses cachorros de Madame, um Lulu da Pomerânia, né? E jogar numa rinha, cara, com um Pitbull, tá ligado? Os outros dragões, que nem o Caraxes e a Veiga, eles têm experiência em combate. Eles sabem o que é o combate, eles sabem porque a gente também aborda aqui nos vídeos do canal que a personalidade, não a personalidade, mas a consciência é dividida entre montador e dragão. Então quando o Daemon tá ali na praia com a espada dele fazendo aquele negócio, a emoção tá sendo sentida pelo Caraxes da mesma forma que a Veiga tem anos aí, voou com a Visenya, voou com o Balon, entendeu? O próprio Caraxes voou com o Aemon, voou com o Aemon, entendeu? Então o Aemon participou de guerra junto com a Veiga, queimou a embarcação, teve aquele lance lá da briga em Tart, entendeu? É isso que o paralelo é esse. Nenhum desses dragões tem chance, era pra ter chance nenhum contra os dragões que tiveram contato com combate. Essa é a minha ideia, porque se você já fez arte marcial ou alguma coisa do tipo, ou até brigou na rua quando era mais novo, enfim, você sabe o que é uma situação de estresse dessa. E quando eu falo situação de estresse, é qualquer situação de combate mesmo. Você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Quando você tá no sparring ali dentro do ringue, ou quando você tá no tatame rolando com alguém desconhecido, ou num roda de capoeira que você não conhece com quem você tá jogando, entendeu? Ou você tá brigando mesmo na rua, entendeu? Ou no caso aí de quem é policial, não sei se quem assiste aqui mexe com esse lado da segurança pública ou até militar, entendeu? Tudo isso muda a pessoa, e no caso aqui eu extrapolo a personalidade do montador pro dragão. Então, na minha opinião, todos esses aí que nunca entraram em combate seriam tipo papados pelos outros dragões que já tiveram experiência em combate, entendeu? Até por isso meu top 3 dos dragões lá são os dragões que tem. O meu top 3 não, meu top 10 dos dragões são os dragões que tem combate, pô. Porque combate é uma coisa que diferencia, né? Principalmente os dragões Targaryen, que são feitos pra combater, né? Diferencia a criança dos meninos, o homem dos meninos, né? E é basicamente isso aí. Esse lance de ter chance de enfrentar algum dragão, talvez até vencer, é tipo rasíssima demais. Vamos lá, continuando aqui, a gente tem o Pedro Barros 2934. Se eles adaptarem o fim da série pra Rhaenyra não morrer, mas pra fazer tipo como Laenor, o que você acha que a série seria capaz de o que você acha que seria capaz de motivá-la a se exilar longe dos seus filhos pra sempre? Aqui a gente entra numa sinuca de bico, literalmente, porque eu não tenho isso aqui, eles não fariam a Rhaenyra fazer, exilar dos filhos. Eu acho que ela teria que... O futuro, se eles realmente não matarem a Rhaenyra, né, se é aquela teoria que o povo tem que ela não vai morrer no final, né, comida pelo Sunfyre, queimada pelo Sunfyre, vai ser bem estranho mesmo, porque ela não tem motivos pra fazer isso e não é do personagem dela fazer isso, né. Então, se a Rhaenyra não morrer de fato da mesma forma, eu acho que vão matá-la de outro jeito, entendeu? Eu acho que não tem como ela sair viva, não tem como ela se exilar, entendeu? Não tem como isso ser feito, principalmente porque o Aegon III, né, que é quem teoricamente presencia a cena no decorrer, é o único que tá do lado dela, né? Ele vai buscar, depois ele fica sabendo que o irmão dele tá vivo, né? Ele vai atrás do irmão, manda o Alyn buscar ele lá em Essos. Então é muito buraco pra essa teoria funcionar e vir à tona. Mas eu acho que eles podem matá-la de outra forma, entendeu? Não com fogo e mordida do Sunfyre, mas, sei lá, com espada, enfim, na própria fuga de Porto Real acontecer alguma coisa que ela morra, entendeu? Mas não dessa forma de ela ficar viva. Eu acho que seria um erro enorme eles fazerem isso, eu acho que não combina e não daria muito certo. Seguindo, a gente tem o Dante Saber, que tá desde o começo aqui no canal com a gente. Obrigado, Dante.
Vamos lá, a pergunta dele é: você acha que House of the Dragon e os diretores da série podem adiar ou até adiantar a morte de algum personagem ou até de um dragão? Eu pressupus isso naquele lance da teoria do Sunfire ter morrido, mas acho que não faz sentido, não tem por que eles fazerem isso, de adiar ou adiantar, né? Talvez eles possam matar a Silverwing em Tumbleton 2, porque o futuro dela nos livros é diferente, né? Mas ela não é vista, de fato, depois. Falam de um dragão de pedra e tudo mais, que ficou lá no Lago Vermelho, que inclusive o pessoal acha que é a Silverwing, né? E o Aegon até... o pessoal aconselha o Aegon a tentar, o Aegon III, a domar ela depois. Mas não, eu não vejo nenhum dragão morrendo antes da hora, não. Entendeu? Ou depois, né? Talvez possam fazer isso com a Baela e a Mundensia. Talvez não funcione da mesma forma que foi no livro, né? Dela ter o combate com o Sunfire. Talvez ela morra de outra forma. Talvez ela possa morrer também na Batalha da Goela. Talvez eles possam fazer isso com o próprio Shipstealer e a Rhaena, né? Porque agora, né, a Urtigas não tá na jogada, né? Não é um personagem mais. Então talvez o Shipstealer rode aí ou na mão da Veiga ou na própria Batalha da Goela. Então tem esses possíveis candidatos, mas que eu acho que seria um erro se eles fizessem realmente isso acontecer. Não tem motivo pra fazer, mas pode acontecer. Então, possível poder, como você colocou aqui, se eles podem adiar, eles realmente podem adiar ou adiantar a morte desses dragões que eu falei. Mas motivos reais, eu acho que não tem necessidade, não precisa. Continuando aqui, a gente tem um bandido. Numa batalha entre Caraxes e o Drogon, quem ganharia? E se os dragões como Caraxes, Meleys e Sunfire tivessem vindo tanto quanto a Veiga, eles ficariam do mesmo tamanho ou maior? Vamos lá. Por partes, né? O Caraxes e o Drogon. Se for o Caraxes na idade que ele morreu, vai morrer na série e nos livros. E o Drogon também na idade da série que ele tá. Porque no livro a gente não sabe o quanto ele vai crescer de verdade. Se ele vai morrer, se ele não vai morrer, né? Então... vamos pegar a idade que ele tá no livro ou a idade que é a série. Se for o Caraxes contra o Drogon da série, dá um fight bom, entendeu? Da 8ª temporada ali, o Drogon com aquele tamanho que ele tinha, dá um fight interessante. O Drogon, ele tem aquela vibe do Balerion, né? Que nem eu falei, dragão preto, dragão feroz. O Caraxes também é feroz e o Caraxes não tem o tamanho suficiente. Mas é que tá também, é só o dragão sem montador, porque se tivesse montador, se for a Daenerys nas costas do Drogon e o Daemon nas costas do Caraxes, não tem pra ninguém, velho, entendeu? Mas se for só os dragões sozinhos, né, por eles mesmos ali, talvez dê um fight legal e é difícil até dizer quem ganharia. Mas vamos supor aqui que é o Daemon e o Caraxes e a Daenerys e o Drogon da 8ª temporada se encontraram e teriam um fight, né? Então, no caso aí, eu acho que o Caraxes e o Daemon sairiam vencedores pela experiência que eles teriam, né? E se os dragões como Caraxes, Meleys e Sunfire vivessem tanto quanto a Veiga, eles ficariam do mesmo tamanho maior? Tudo indica que sim. Eu não digo Sunfire, porque eu acredito muito na ideia do dragão alimentar-se de mágica, então, de sacrifícios de mágica. Então, quando a gente vê ali o Vermithor se alimentando das sementes de dragão, o Vermithor matou tanta gente no Mar de Dorne, ele vai matar de novo na Goela, né? E ele vai também fazer a morte então. E tudo isso são rituais. E o Balerion, né? O Balerion matou bastante, a Meraxes matou bastante, a Veiga então nem se fala. Por isso que a Veiga conseguiu crescer desse jeito. Viveram livres a maior parte do tempo, né? O Sunfire aqui já é diferente, eles viveram mais fechados. A Meleys, se ficasse paz, né, depois da guerra, vamos supor que ela ganhasse a guerra da Veiga, a batalha com a Veiga, e a guerra acabasse e não tivesse mais guerra, ela não cresceria tanto quanto o Caraxes cresceu, entendeu? O Caraxes que tem a mesma idade que a Meleys, eu acho que é até um pouco mais velho. Ele, na minha opinião, ele é maior que a Meleys, entendeu? Em tamanho, em diâmetro, mas não em peso, né? Em espessura. A Meleys tem o formato tradicional dos dragões, então ela acumula muito mais massa do que o Caraxes. Mas sim, eles cresceriam bastante. Principalmente o Caraxes, como eu falei, é um dragão de batalha, ele tá sempre nas batalhas. Então por isso que ele, na minha opinião, devia ser visualmente até maior que a Meleys. Eu acho que eles até tentaram passar isso na série, né? Não sei como é que vai ficar. Mas sim,
O Sunfire talvez não, porque como eu falei, ele não é de batalha. Ele ia viver, se não tivesse guerra, né, e vivesse até o final, ele ia ficar na paz ali, não ia crescer tanto, entendeu? Não ia ter feito o que é necessário pro dragão crescer, que é viver ao ar livre, caçar, né, e, óbvio, se alimentar de ter um cardápio variado, uma dieta bem variada, né? Então acho que ele não chegaria no tamanho da Veiga. Eu acho que ficou claro. Vamos pra próxima aqui. Vamos lá, Dark Sheet. Um vídeo sobre a história da batalha de Balerion e Quicksilver. Eu já falei no vídeo do Balerion. Eu tenho um vídeo que eu conto a história do Balerion. Eu conto brevemente a história da batalha abaixo do Olho de Deus, né? A gente tem a batalha acima do Olho de Deus e a batalha abaixo do Olho de Deus. E eu conto um pouquinho dessa história no vídeo do Balerion. Não conto todo em detalhes, né? Como foi antes, o antes e o depois da batalha de fato, mas dá pra entender aqui que no vídeo como é que foi mais ou menos a batalha, como que o Balerion apareceu, como que o Aegon, que montava o Quicksilver, ignorou, né, os conselhos aí dados pelo Cal Corbray, pelos conselheiros dele de movimentar as tropas diferentes. Então foi muito da inexperiência do Aegon e óbvio do tamanho do Balerion e óbvio de não contar que o Maegor iria responder. Óbvio que o Maegor iria responder e para surpresa de ninguém ele apareceu nos céus e matou a Quicksilver. O Aegon que não tinha chance, pra ser bem sincero, não tinha chance. Eu acho que o Balerion não tinha quase o triplo do tamanho do Quicksilver, né? Então, por aí a gente já tira. Continuando aqui, a gente tem o Bladezinho 14. Na série, nos livros, nós vemos que os Targaryen guardam o crânio dos dragões, mas o que eles fazem com o resto do corpo, ou eles guardam no lugar, descartam. Isso aqui é o famoso furo de... Qual é o nome? Do roteiro, né? O furo no roteiro, porque plot hole mesmo. Porque primeiro que você, por exemplo, no caso da Veiga, como eles retiraram o crânio da Veiga do fundo do lago do Olho de Deus, né? Eles não tinham tecnologia para fazer isso. Como é que desceram lá embaixo, cortaram a cabeça da Veiga, cortaram o osso, que, óbvio, liga o crânio ao resto, e como que eles amarraram cordas e puxaram, sabe? Precisaram de quantos cavalos para puxar a cabeça da Veiga. Entendeu? É um negócio assim, um erro de como é escrito, né? Não tem como. E o segundo erro é justamente isso aqui, o resto do corpo. O Balerion a gente sabe que morreu dentro do fosso, então dentro do fosso ali acho que selaram o compartimento que ele morreu, né? Que a galera tem a impressão que o fosso é literalmente só uma caverna e aquela parte exterior. Não, são várias, o monte inteiro é como se fosse um monte cavado com um monte de cavernas, né? Então ele morreu na caverna, uma das cavernas lá dentro. E é dito que o headcanon que eu tenho é que eles selaram e fizeram daquilo uma tomba. Passaram-se os anos depois, o Jaehaerys, né? Depois que ele teve os filhos e tudo mais, mandou irem lá e tirarem o crânio, né? Aí tudo bem, eles estão dentro de um lugar controlado, entre aspas. Tiraram o crânio e deixaram os restos mortais lá. O que eles fazem, o que eles guardam em algum lugar, eles descartam. Aí a gente entra no terceiro furo, né? Esses dragões são enormes, eles morrem em vários lugares. A Melis morre lá em Pouso das Gralhas. A Tessarion, o Seasmoke e o Vermithor morrem em Tumbleton. Silverwing a gente não tem o futuro, né? Mas assim, eles morrem em algum lugar. Então a quantidade de ossos que eles têm para fazer armas, para fazer móveis, o que for. O osso de dragão é um negócio tipo bem resistente, né? Bem duro. E ao mesmo tempo você tem como você lidar com aquilo, com metal, entendeu? Imagina uma espada de aço valeriano com a bainha de osso de dragão, olha que loucura. Mas não tem, isso aqui não tem. A série e obviamente os livros, né, descartam tudo isso, esquecem dessa possibilidade e simplesmente ignoram todo o resto dos corpos. Em relação à carne, às escamas, essas coisas aí, putz, nem sei como te responder, cara. Obviamente eu acho que eles não comeriam carne de dragão, não sei nem se conseguem lidar com a carne do dragão. Mas é um furo, que nem você falou, é um furo completo na história como um todo. Seguindo aqui a gente tem o Bruno Maneri 8205. Eu fico imaginando algo, se o canibal volta do exílio e matasse o Drogon. O canibal não tá exilado, eu acho que ele já morreu na época que o Drogon nasce. São 300 anos. Se a gente considerar que o dragão nasce entre... sei lá, que ele vive entre 180 e 250, vamos esticar a bandeira 300 anos.
certo? Ele já era pra estar morto na época do que o Drogon nasce. O Drogon nasce em 299 depois da conquista, entendeu? O canibal, aparentemente, ele já tá em Pedra do Dragão antes mesmo dos Targaryen chegar, ó, que seriam 114 anos antes da conquista, entendeu? Então é muito tempo, ele já tá morto aí com certeza, inclusive talvez ele já esteja até morto depois da única aparição que ele faz, na segunda aparição que ele faz no livro, né? Que é no enterro do Corlys Velaryon. Talvez ele voe pra Valíria lá e morra lá mesmo, de velho. Eu não sei como é que funciona a ideia, mas vivo ele não tá e ele não vai voltar do exílio pra matar o Drogon, tá ligado? Seguindo aqui, a gente tem o Magson Meira Santos 5672. Você acha mesmo que existem dragões de gelo nas crônicas de Gelo e Fogo? Os dragões de gelo existem nas crônicas, eles são só lendas, né? Então ninguém nunca nem viu, de fato, os dragões de gelo. Acho que a Odinen fala alguma coisa, ou é uma figura lá da Patrulha da Noite. Eu não me lembro quem conta a lenda, né? E quem você acha que ganha, a Melis ou a Tempestade como treinar dragão? A Tempestade é rápida e ela tem um negócio que a Melis não tem, que é lançar projétil, né? Ela lança projétil, tipo espinho. Ela é rápida também, mas a Melis é maior, então no final das contas ela lança aquele projétil dela, mas será que aquele projétil fura as escamas do dragão de O Mundo de Gelo e Fogo? Será que a velocidade dela é suficiente pra matar, pra fugir da Melis? Eu não sei, eu acho um pouco provável. E só pelo tamanho, a Melis é maior já que a Tempestade. Então eu acho que fica nessa aí. Seguindo aqui, a gente tem os Salompas H7 Hatchbull. Salompas Hatchbull. Se puder, faça um vídeo sobre o Destino do Dragão da Daenerys, no livro que mais está escrevendo. Será que terá um fim igual ao parecido da série? Fazer um vídeo eu não sei se eu vou fazer, porque no dia que o livro sair, talvez eu faça vídeos, mas agora eu botei isso aqui na geladeira e quando o Martin quiser escrever, a gente começa a discutir de novo. Tem várias teorias aí, mas nos últimos 15 anos aí que passaram-se, várias pessoas fizeram teorias sobre o destino dos dragões da Daenerys, como que vai ser a campanha da Daenerys, se eles vão ter um fim parecido. Eles têm chance de morrer, né? Tá na peia, tem chance de morrer. Então a Daenerys tá vindo pra Westeros, tá vindo com a frota e os 3 dragões vivos, mas, meu irmão, a galera mata o dragão, sempre matou, né? E Dorne ali, enfim. São muitas variáveis que não dá nem pra mim começar a falar sem fazer um vídeo. Aliás, passar 1 hora falando só sobre isso. Se eu acho que eles vão ter um fim igual, parecido, que nem eu falei, eles vão pra guerra, então é capaz de se ferrarem, né? Então tá na chuva é pra se molhar. Então, igual ou parecido, talvez. Parecido no questão que morre os dois, né? Igual, não sei. Igual, realmente não sei. Eu acho que muito pouco provável. Mas eles são um paralelo dos Dragões da Conquista, né? O Jorge escreve bastante em paralelos, então eu acho que tem muita chance da campanha da Daenerys ser como uma Conquista 2.0, né? Vamos ver o que vai dar certo aí, né? Nessa trama. Seguindo aqui, a gente tem o Rafael Fraga 2004. Queria saber se você também acha que os dragões deveriam ser mais explorados tanto no livro, nas séries, principalmente o Balério e o Canibal, que são meus favoritos. Desculpe sobre isso. Cara, eu já falei mais cedo, na minha opinião, os dragões deviam ser o centro focal de qualquer adaptação que fizessem de Fogo e Sangue. E até mesmo das crônicas, entendeu? Não focal, mas porque as crônicas tem muitos personagens, a gente vai muito mais a fundo no continente inteiro, né? Nos 2 continentes. Então acho que nas crônicas nem tanto quanto em Fogo e Sangue, mas tudo que é de Fogo e Sangue que for adaptado, ser trazido aí pra tela, né? Ou pra outra mídia, no caso, tem que ser mais focado nos dragões, eles têm que ter mais tempo de tela, eles têm que ter mais interação. Tem que mostrar mais cenas com os montadores, essa conexão única que a gente só vê na série e nos livros da Daenerys, entendeu? Por enquanto a gente não sabe se os outros dragões da Daenerys vão cair na mão de outras pessoas, vão ser feitos rituais, entendeu? Por isso que eu digo, essa ligação mística entre um ser humano e o dragão tem que ser muito mais explorada do que a gente explorou na série. Eu tenho que admitir, a série trouxe bastante coisa pra gente, mas não trouxe o suficiente e nem centralizou a peça dos dragões, centralizou o foco, né, nos dragões. A gente tem muito do drama, tem muito dos personagens ainda, tem muita picuinha, né, enfim. Eu tô aqui com você na ideia de que ser mais explorados é a melhor alternativa, seria a melhor alternativa.
Seguindo aqui a gente tem o Allosaurus JW Domínio 682. Qual o ranking de velocidade mais verídico sobre os dragões de Goth de... Cara, eu tentei fazer... Não fiz um ranking de fato, mas no vídeo de anatomia, né, eu consegui fazer teorias sobre o formato das asas e como influi no voo. E a gente viu que a Melis, por ela ter uma asa mais circular, ela consegue ser mais ágil. Mas agilidade não é a mesma coisa de velocidade. Aqui no teu ranking de velocidade, eu não sei se tu quer dizer exatamente agilidade, né? De tipo, o dragão se mover mais rápido no céu, ou velocidade, que é tipo voar mais longe por menos tempo. Que nesse caso, por exemplo, a Veiga tem mais velocidade porque ela... As asas daquele tamanho, 2 bater de asa é como se fosse 30 bater de asa de um Seasmoke da vida. Mas o Seasmoke, num ambiente curto, fechado, ele é muito mais ágil que a Veiga, que é pesada, entendeu? Então, tem muito disso. Então, o ranking de velocidade mais verídico que eu posso te falar é exatamente esse. O dragão maior, ele vai ser o mais rápido na questão da distância, cobrir distância em menos tempo. E os dragões com as asas mais redondas e com os corpos mais esguios, teoricamente menores e esguios, né? Como é o caso do Caraxes, como é o caso do próprio Vermax, que a gente vai ver. A gente vai ver a Mundência também brigar com Sunfire. Então esses dragões, eles têm mais... se mexem no ar muito mais rápido, né? Que a gente vê, por exemplo, na batalha... A gente vai ver na batalha de Tumbleton, né? Como ela é descrita. Eu acho que a batalha que tem mais... A maior parte... maior tempo de descrição de das batalhas que a gente vê é a batalha de Tumbleton, que a gente vê o duelo da Tessarion com o Seasmoke, né? Como os dois dragões jovens, o autor ele sempre fala os dragões jovens e ágeis. Então, por ser jovens e ágeis, eles têm... É pressuposto, assim, fica na nossa ideia que eles são mais ágeis, né? São mais velozes no ar, se movimentam mais rápido, parece uma dança, né? Como ele mesmo descreve. Então tem esses dois... O lance da velocidade aqui, como você tá falando, tem essas duas interpretações. Mas se for só puramente velocidade de ponto A, ponto B no menor tempo, o dragão maior, que tem a asa maior, ele vai ter a vantagem disso. Seguindo aqui, a gente já tá acabando, gente. Segura aí. Henry G.A. Brand. O Henry já comentou no vídeo passado. E agora ele comenta aqui de novo. Você acha que no próximo livro de Jorge ele pode acabar incluindo algum novo dragão? Como eu falei, os dragões da Daenerys são um paralelo aos dragões da Conquista. Poder acabar incluindo... Pode. Isso aqui é uma possibilidade que existe. Sempre vai existir. Como eu falei, tem ovos de dragão. A mágica tá voltando pro mundo, né? Na timeline aqui que a gente tá das crônicas. Então, poder pode. Mas eu acho pouco provável. Porque eu acho que a história que o Jorge tá escrevendo, ele tá fazendo uma conquista 2.0 com a Daenerys sendo o Aegon e os dois outros conquistadores, né? Entre aspas. Provavelmente vão entrar outras pessoas, outros personagens para cumprir esse papel dos dois outros conquistadores. Mas o paralelo é claro entre até as cores dos dragões, né? O Drogon preto como o Balerion, o Rhaegal verde como a Veiga e o Viserion creme e creme branco, né? Tipo um bege amarelado, que é como se fosse a Meraxes, que é descrita que ela é branca com as cristas douradas, né? Os olhos dourados. Então é um paralelo óbvio assim que não tem como ignorar. E acabar incluindo eu acho pouco provável, mas existe a possibilidade. Continuando, a gente tem a Estridente 8903. Quem você acha que venceria uma batalha até a morte de Balerion Banguela? De como treinar seu dragão? Meu dia tá na Banguela. Como eu falei, os dragões de Como Treinar Seu Dragão, eles têm toda uma personalidade, eles têm poderes diferentes, né? Mas num ambiente realístico, acho que não tem nenhum dragão que bata no Balerion. Talvez aquele... Putz, não, tem. De outras obras tem dragões que consigam bater no Balerion, mas a Banguela... Nenhum dos dragões de Como Treinar Seu Dragão acho que conseguem chegar perto dos dragões de Fogo e Sangue, infelizmente. Pro mundo deles, eles são bem interessantes, são bem únicos, né? Mas se você começa a entrar em outros mundos aí, não tem a menor chance. Seguindo aqui, a gente tem o Wolverine Imortal, também é um consagrado aqui do canal, já tá aqui faz tempo. Você acha que os dragões da Daenerys são as reencarnações do dragão Diego Conquistador? Sendo eles exatamente isso que eu falei, ó. Aqui eles são... Essa correlação aqui que ele fez é das cores, né? E do tamanho também, por causa do Balerion e o Drogon. Como eu falei no vídeo das linhagens, tem muita... A correlação é literalmente essa. É a conquista se repetindo
os dragões da conquista, não vou dizer reencarnado, mas tipo, é uma forma de paralelo que o Jorge usou aí. E outros paralelos, por exemplo, que a gente tem entre personagens e dragões, por exemplo, se a gente olhar, vamos pegar os casos aí, um caso que a gente vai ver recente, né? Agora na série, a Dreamfire, imagina a Dreamfire como se fosse o Aemond e a Veiga como se fosse a Helena. Se a gente analisar a morte deles, a data da morte deles, desses personagens, a gente também consegue ver outro paralelo que não é claro pra muita gente. Mas, tipo assim, a Helena morre com a estaca, né? Que ela cai, ela se joga ou cai ou é empurrada da janela. E uma estaca entra no pescoço dela. É descrito pra gente nas páginas que a estaca entra no pescoço da Helena. Então ela morre rápido. E o que acontece com a Veiga? Ela morre com a mordida do Caraxes no pescoço. Entendeu? Esse é o paralelo da Helena com a Veiga. Agora, se você pegar do Aemon com a Dreamfire tá acorrentada. A gente sabe que ela tá acorrentada. E ela morre com a flechada, né? Dão uma flechada nela, ela tentando... Ela quebra as correntes, mas ela... Enfim, eles estão acorrentados, ela morre com uma flechada no olho. O que acontece com o Aemon? O Aemon tá acorrentado na cela, né? Que ele mesmo se acorrentou. E ele morre com a Irmã Sombria. O Daemon crava a Irmã Sombria no olho dele. Então, tipo, esses são paralelos, como eu falei. Não são realmente reencarnações e tudo mais. Até, inclusive, voltando aqui no Dragões dos Verdes, né? Até a hora que eles morrem antes do pôr do sol. No mesmo dia, talvez. Entendeu? Então, são paralelos que o Jorge usa pra passar uma mensagem. No caso desse paralelo que eu falei pra vocês agora, eu não sei qual é a mensagem de fato. Mas nesse paralelo aqui fica claro pra gente que é uma conquista acontecendo novamente, como eu falei aqui várias vezes, respondendo as perguntas mais cedo. E como estaria a Casa Velaryon na atualidade dos livros? E como está a Casa Velaryon, tem um cara, ele se junta com o Stannis quando começa a Guerra dos Cinco Reis. Eu não sei qual o fim que ele tem, eu não me lembro agora de fato. Não sei nem se ele é citado, acho que ele é citado de novo. Acho que ele morre na Batalha da Água Negra. Não tô lembrado, depois eu vou pesquisar e te respondo isso aqui, respondo aqui no comentário. Paralelos, mais paralelos, meio que dá pra gente ter uma ideia do que vai vir na história aí. E por último a gente tem o João Germano 7722. Está com medo da terceira temporada, que pode ser pior que a segunda. Cara, o medo nunca vai deixar de existir, né? Mas pior, eu não acho, medo eu não tô, porque eu não sei se eles vão ter coragem de estragar a história a ponto de mudar os eventos e deixar eles piores, entendeu? Porque os eventos da Dança dos Dragões, por mais trágicos que eles sejam, eles são muito espetaculares, né? A gente tem a Batalha da Goela, que a gente vai ver aí, é excepcional, entendeu? Vários dragões no céu, guerra no mar entre os Velaryon e a Triarquia. Depois a gente vai ter a batalha lá do Fish Feed, né? Que é a comida de peixe. Exércitos gigantes se encontrando. A gente vai ver o Butcher's Ball, que é o baile do açougueiro. A gente vai ver também Tumbleton 1 e 2, que, tipo assim, emocionalmente são duas batalhas carregadíssimas e visualmente também muito... Eu espero que sejam muito bem feitas, né? A HBO tem um orçamento aí enorme, então medo da terceira ser pior que a segunda, existe essa possibilidade. Eles podem cagar na escrita, né? Querendo mudar demais e no final das contas acabar piorando, mas as chances de estragarem o suficiente para ser pior, eu acho muito difícil mesmo. Eu julgo até mais, se a segunda temporada não tivesse sido cortada os 2 últimos episódios e ela acabasse com a Goela, a gente ia estar vendo aí uma postura completamente diferente da comunidade, do povo que faz review, né, de série e filme. Ia ser tipo assim, porque a gente ia botar como se fosse 2 episódios da Pouso das Gralhas, a gente ia botar até um episódio maior, entendeu? Eu falei aqui acho que no meu primeiro vídeo de notícias, eu falei que eu acho que esse é um episódio que corre o risco seríssimo de ser o primeiro episódio da franquia avaliado em 100, 10.0, né? No IMDb, no Rotten Tomatoes, pelo menos assim no lançamento. Depois, óbvio que cai, porque sempre vai os haters lá e põe pra baixo. Mas a Batalha da Goela tem tudo pra ser um espetáculo visual, um espetáculo de emoções, né? A gente perde um personagem que... Eu não concordo do jeito que ele foi escrito na série, né?
Eu acho que eles deviam ter pensado nisso e ter melhorado o Jace mais aí. Talvez não tivesse dado as coisas da semente de dragão pra Rhaenyra, né? Tivesse deixado tudo com ele mesmo, pra fazer a morte dele ter mais impacto nesse episódio. Mas mesmo assim, ele, tipo, eu tenho a impressão que vai ser o primeiro episódio, né, da terceira. Então eu acho que não vai ser pior. Não tem como ser pior, entendeu? A gente tem muito mais batalhas, muito mais personagens interessantes que vão entrar aí. Então eu acho que não tem como ser pior, não. Bom, guys, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelas interrupções, os cortes que eu vou fazer, obviamente, porque eu tô tossindo aqui igual um cachorro maldito. Fiquei doente esses dias. Eu até gravei um vídeo já pra postar aí na quarta-feira, um vídeo de dragão, mas não tive como editar. Tô meio... fiquei com febre, né? Tô com esse problema na voz. E não teve muita coisa acontecendo, né, de notícia. Eu esperava que tivesse mais notícias essa semana também. Eu espero que tenha respondido todas as perguntas de uma maneira aceitável pra vocês que perguntaram, né? Ter dado respostas boas. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Pra mim é um prazer. Se vocês quiserem outro vídeo desse, comenta aí embaixo, entendeu? Comenta aí também das teorias que eu falei aqui no vídeo. E a gente se vê na próxima Teoria de Dragão.